dia 6 de outubro e hoje nós temos aula de matemática e geografia. Então, pegue seu caderno de matemática, vamos fazer o nosso cabeçalho. Vamos lá. Então, vejam lá. Rio Negro, que é o nome do nosso município. Lembrando que Rio Negro é o nome, então é um substantivo. Então, é um substantivo próprio, porque é o nome próprio do nosso município. Então, lembrando, isso é aula de português? Ah, mas não tem problema, a gente pode falar. Então, Rio Negro é o nome do nosso município, então é um substantivo próprio. Rio Negro, 6 de outubro de 2021. Dia 6 de outubro de 2021. Aqui eu tenho a data resumida, 6, que é o dia de hoje, 10, que é o número que representa outubro. Como que você sabe que 10 é o número que representa outubro? Fácil. Janeiro é o 1, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ó, contamos até 10. Falta ainda novembro e dezembro para terminar o ano. Mas estamos em outubro, falta 2 meses para o ano encerrar. Quer dizer, tem outubro ainda, né? Daí novembro e depois dezembro. Então vejam aqui, ó. 6 de outubro de 2021, que é o ano que nós estamos. Então aqui é a data resumida. Já representei com material dourado, né? Na unidade, o dia 6, ó, o número 6. Na unidade temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, ó, 6. Na dezena não temos nada, por isso não representei com nada. Outubro é o 10º mês de 2021 do ano. E aqui o número 2021, o algarismo 1 está na ordem da unidade, então representa com uma unidade. O algarismo 2, esse algarismo 2 está na ordem da dezena, então representamos com 2 barrinhas, porque é 2 dezenas. O algarismo 0 está na ordem da centena, não representamos com nada, porque é 0. A unidade de milhar, nós temos o algarismo 2, ó, na unidade de milhar. Na ordem da unidade de milhar, nós temos o algarismo 2, então representamos com 2 cubos, porque é 2 milhares. Certo? 2 cubos grandes, aqui 2 cubinhos pequeninos, que é a unidade. Aqui é 1000 mais 1000. 1000, 2021. 2021. 2021, tá? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é sólidos geométricos que rolam e que não rolam. Então a gente vai estudar os que rolam e os que não rolam. Copie, pare o vídeo, vou pôr aqui ficar do lado para vocês pararem o vídeo, copie e vamos para a nossa aula. Imagino que vocês já copiaram o tema, a data certinho, é bom que vai trabalhando a cursiva, vai ficando bonita a tua letra. E nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. Vocês lembram que a gente falou sobre sólidos geométricos nas últimas aulas? Aqui eu tenho um cubo, certo? E aqui eu tenho um cilindro. Certo? Poderia ser mais alto, mas esse aqui é bem achatadinho. Aqui eu tenho um cone, uma esfera. Aqui tem um paralelograma, né? Aqui eu tenho um prisma de base triangular, né? Aqui nós temos uma pirâmide de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, então hexagonal, que é de 6 lados. Aqui nós temos um outro prisma. Por que prisma? Porque, ó, tem uma base aqui e aqui, paralelas, né? Então, é um prisma de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonal também. Então, aqui é a pirâmide de base hexagonal, prisma de base hexagonal, porque veja aqui, ó, prisma hexagonal, pirâmide hexagonal. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje são os sólidos que rolam e não rolam. Então, observe desse lado de cá, eu estou deixando aqui para ele não fugir. Observe do lado de cá que nós temos peças que não rolam, ó. Não rolam. Percebem? E não rolam. Essa não rola, essa não rola, essa aqui também. Vamos lá, ó.
não rola. Só se você forçar muito, mas mesmo assim, ele já para na próxima base ali. Então, não rolam. Só você ver, né? Não rolam. E aqui nós temos sólidos que rolam. Olha essa aqui, uma esfera. Olha lá na mesa. Se eu deixar, ela vai embora. Olha lá, ó. Rola. Rolou. É a esfera rola. Vamos fazer uma caminha aqui para ela não fugir, porque ela gosta de fugir, essa esfera. Pronto. Aqui nós temos um cone. O cone rola ou não rola? Mas aqui tem a base dele. Mas se você empurrar assim, ele rola. Ó. Rola. Mesmo que no lugar só. Mas está rolando. Consegue perceber, criança? Vou pôr mais pra cá. Olha lá. Tá rolando. Porque aqui é arredondado, olha, circular essa parte aqui, é arredondado. Então, ele vai rolar. E aqui nós temos o cilindro. O cilindro rola? Assim, não. Mas se eu colocar assim, rola. Então, os sólidos que rolam e não rolam, é só você olhar. Se ele for circular, aqui arredondado, ele vai rolar, né? Claro que nessa posição ele não rola, ó. Mas assim rola, certo? E a esfera de qualquer forma vai rolar, porque é igual uma bola de futebol, rola, né? Deixa eu ver. Eu sempre lembro do Chapeuzinho de Palhaço. É que eu sempre lembro quando eu penso nisso aqui. Mas tem o cone lá da rua, né? Que os guardas de trânsitos ou quem tá trabalhando, fazendo alguma melhoria na rua, usa, também é um cone, também vai rolar. E aqui o cilindro pode ser um copo, pode me lembrar o quê? Uma xícara, só que a xícara daí tem aqui onde a gente pega nela, que mais que pode ser? Tudo que você... Até uma lata de lixo, várias coisas lembram o cilindro. E ele rola, se você virar, vai rolar. Então, dependendo da posição que ele está, ele rola. Assim, não. Assim, rola. Certo? Então, a gente já viu aqui quais são os sólidos que rolam e os que não rolam. Até separei, ó. Apesar que eu vou ter que colocar aqui um aqui para segurar essa aqui, senão ela vai fugir. Então, aqui nós temos alguns que rolam, outros que não rolam. Tá. Então, agora olhem lá no slide. Sólidos geométricos que rolam e que não rolam. Vejam lá alguns que eu trouxe para vocês. Temos o primeiro, o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, que é aquela que eu mostrei antes, a pirâmide triangular, porque daí a base é um triângulo, né? A esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular e o prisma triangular. Então, olhem aqui. Eu chamei essa peça de paralelogramo, mas posso chamar de paralelepípedo, tá? Então, posso chamar das duas formas. Agora, vejam lá. Olha lá no slide de novo. Quais dessas figuras, só de olhar, você sabe me dizer que vão rolar? Quais? Olhem lá. Será que o prisma triangular vai rolar? Não, né? Porque é reto. Como que vai rolar? As bases são retas. Não, não vai rolar. A pirâmide? Também não. Você já sabe, né? Vai rolar o cilindro, o cone e a esfera. São os únicos que rolam desses aqui. Então, quais que são? Esses três. Cilindro, cone e esfera. Agora vejam aqui essa imagem. Vejam lá. Essas imagens lembram objetos do nosso dia a dia. O primeiro é um sorvete. Então vejam aqui comigo de volta. O sorvete me lembra o cone. Não é? Mas assim, olha lá. Aqui está o sorvete dentro. A casquinha de sorvete que você toma um sorvetinho quando você vai na rua e compra. Olha, ele é um cone. Claro, um pouco mais alongado. Tem esses formatos podem mudar, né? Um pouco mais alongado, um pouco mais estreito, mas não deixa de ser um cone.
onde você segura e a massa do sorvete vai aqui dentro, né? Que é a parte saborosa, né? Apesar que a casquinha também é boa. Olha lá o próximo. O próximo eu tenho um livro. Não deixa de ser assim, só que mais estreito, claro, né? Claro, esse aqui é bem grande. Ele poderia, essa base ser menor, vir aqui e se tornar um livro. Poderia essa parte aqui ser mais comprida também. O cubo, olha lá. Vocês já brincaram com aquele cubo ali? Que ele é o cubo mágico, que ele é bem legal. É difícil no começo, né? A gente tem que treinar muito para fazer o cubo mágico. E o cubo que você joga, o dado que você joga no jogo, que você usa no jogo, o dado é um cubo, ó. Os cubinhos do material dourado, aqueles amarelinhos que a professora mostra nas aulas, é um cubo, só que é pequenininho. O cubo aqui, ó, da unidade de milhar, veja, é um cubo, só que é grande. Entenderam? Lembram do material dourado que a professora às vezes mostra para vocês? Então, é um cubo. Agora vejam lá o próximo. É uma lata. Uma lata, deixa eu proteger essa esfera aqui que quer fugir. Uma lata de tinta, pode ser o próximo lá, que está em azul. Esse aqui, veja lá. Aqui, ó, tá vendo? Então veja, é o cilindro. Aquela bola que você brinca. A esfera. Novamente o cubo. Novamente lá nós temos um cilindro, que é uma lata de lixo. A cenoura, olha que legal. A cenoura tem o formato de um cone. Percebem? Ah, prof, mas tem coisa pra cá. Tem a folhinha, mas se você olhar uma parte dela, você vai ver um cone. A laranja, a esfera. E lá uma caixa de presente, o paralelepípedo. Ó, uma caixa de presente. Apesar que a caixa de presente pode ser quadrada também, né? Pode ser um cubo também. Aqui ela tem uma base retangular. Aqui a base é quadrada, ó. Perceberam? Então o paralelepípedo me lembra uma caixa de presente. Legal. Então a gente tem no nosso dia a dia muito disso. Nas casas nós temos a porta. A porta, ela é um retângulo, não é? Não é uma base retangular, um retângulo a porta? Tem casas que são feitas triangulares, né? Viu como a gente usa muito as formas geométricas no nosso dia a dia? As formas, os sólidos. Isso aqui são os sólidos. Agora vejam ali, ó, outros exemplos de cilindro. Latas de lixo. Eu trouxe 2 tipos, né, de lata de lixo. Claro, existem muitas latas de lixos que você vai dizer, ah, professora, não é na forma do cilindro. Realmente, mas essas ali são. Regiões planas. O que são regiões planas? Já vou mostrar para vocês o que são. A região plana, olha que eu tenho um exemplo do quadrado, olha. Ela é plana. Olha a diferença do cubo. Então aqui é um sólido geométrico. Aqui é uma forma, a forma geométrica é um quadrado. E aqui eu tenho o quadrado. É uma região plana. Plana. Tá? Plana. Ó o triângulo. Também. Região, se eu colocar assim... Ah, bom, eu mostrei assim para vocês nem enxergarem, né? Ó, quadrado, daí a região plana, né? É planinho, fininho, plano. E aqui eu tenho o triângulo, né? Posição que quiser. E ele é plano, ó. Perceberam? Plano. Ó, aqui o círculo, né? Vejam. Plano. Entenderam? Então são regiões planas. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. É pequenininho, mas o retângulo, ó. Região plana, tá? Então vejam lá no slide agora. Olhem lá as regiões planas que eu trouxe para vocês. Então, vejam que a gente já trabalha há bastante tempo com as regiões planas. Ali nós temos algumas. Então, quando você pensar em plano, é assim que você vê fininho, tá? Então, vamos lá. Que você não vê ela como aqui. Olha aqui para a professora. Que você não vê ela aqui, ó, como um cubo, que você vê todos os lados dela. A região plana, você só consegue ver um lado dela aqui, tá? Olha lá, você só consegue ver. Vejam o retângulo lá. Estão vendo em amarelo? Você só vê um lado, você não vê ele inteiro, todos os lados. Então, é uma região plana.
E nós temos as planificações. Então, olhem lá que nós temos uma caixa de papelão. Vocês estão vendo a caixa de papelão? É uma caixa que vem com sapatos, com tênis, com o que você tiver, né? Então vejam lá que aquela caixa vermelha é uma caixa normal. Qual é o sólido geométrico que representa essa caixa? O paralelepípedo, percebe? É a caixa de papelão. Só que nós podemos planificar. Como planificar? Desmontar essa caixa, que a gente já fez na outra aula, que você tinha as regiões planas e você montou os sólidos geométricos. Olha lá, ó, igual você tinha lá no livro, que você recortou e montou. Aquilo ali é uma planificação. Você lembra que a gente fez? Você já tinha. Vou pegar uma para você ver. Então, vou pegar e já te mostro. Então, vejam aqui, ó, a planificação. Eu tenho uma planificação igual àquela. Aqui, na verdade, aqui é do cubo. Deixa eu ver se eu tenho do paralelepípedo. Peguei errado. Ó, vejam lá. Igual àquela, até da mesma cor. Azul, vejam lá. Essa é uma região plana. Aqui a gente percebe as dobrinhas porque a gente ia colar, né? Deixa eu dobrar para dentro para não confundir você. Mas olhem lá que é a mesma coisa. Que a dobrinha que tinha lá para você poder fazer. Você fez os seus sólidos? Montou? Espero que tenha montado. Porque a prof tem desmontado para poder mostrar para vocês hoje, né? Então vejam aqui, ó. Eu tenho uma planificação do paralelepípedo. Percebem? Ó, como assim, professora, planificação? É ele desmontado. Olha, se eu quiser montar, então eu vou dobrar aqui. Bom, você já sabe que você já fez lá, né, na tua casa. Pra mim não vai ficar bem aqui, porque eu teria que ir colando pra ficar perfeito, né? E o meu papel aqui não quer me obedecer. Então vamos lá, vamos tentar. Deixa eu dobrar pra dentro aqui pra ele obedecer, que ele tá teimosinho. Agora acho que vai. Não vai ficar tão lindo como a teu aí na tua casa, que você foi usando a cola, a prof só tá aqui na mão mesmo. Ó. Mas dá pra entender, né? Planificou, planificar. Ó, fizemos da planificação o sólido. Dá pra ver, né? Ó, percebe? Da planificação nós fizemos o sólido. Se eu soltar, ele vai desmanchar, porque eu não coloquei cola. Então, vejam, isso é a planificação, é desmanchar. Quando eu pego uma planificação e dobro, eu monto um sólido geométrico. Aqui eu planifiquei, eu desmontei ele. Então, vamos lá. Vou ter o sólido novamente e vou planificar. Desmanchei. Perceberam? Vocês sempre vão se deparar com atividades que aparecem lá para você descobrir qual é a planificação. Aquela planificação é de qual sólido geométrico? Aí você tem que imaginar, né? Você já vê que é uma base retangular, você vê que todos os lados são retângulos, olha, tudo é retângulo, tudo é base retangular. Então você já vai imaginar que vai formar algum sólido de base retangular, né? E aí você vê quantos lados vai dar. Se der 4, ó, 1, 2, 3, 4, mais os dois, o de cima e o de baixo, você vai dar 6 lados. Você já sabe que tem que ser ou um cubo ou um paralelepípedo, mas como é retangular, então não é cubo. Então só sobra o paralelepípedo, porque esse aqui, por exemplo, teria que ter mais 2 lados aqui. Não é verdade? Teria que ser diferente um pouco. Mais 2 lados e aqui teria que ser diferente, ó. Essa parte aqui seria diferente. Seria um hexágono, né? Porque senão não ia fechar. Viram que interessante? Isso é uma planificação. Olha o cubo. Ah, agora deu certo o cubo. Aqui nós temos a do cubo. Olha lá. Tá nessa posição do cubo. Veja lá outra. Prisma hexagonal. Eu não sei se eu tenho aqui. Prisma hexagonal. Não, eu tenho aqui o pentagonal só, que é de 5. Ali é 6 lados. Não tenho aqui.
Mas olhem lá, ó, ele está planificado do lado e do outro lado nós temos o sólido. Aqui, ó, é o sólido, estão vendo a setinha? E aqui é a planificação do prisma de base hexagonal, porque tem 6 lados. Como assim 6 lados, prof? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo isso aqui, ó. Um lado, dois. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você dobrar, ele vai encaixar aqui e aqui. Então, é 6 lados. Então, é um prisma de base hexagonal, que eu não tenho aqui. Aqui é a planificação. Vamos ver o próximo? Agora nós temos ali o cubo, o cilindro, a pirâmide e o prisma. Pergunto para vocês, qual daquelas planificações é do cilindro? Bom, deixa eu ver aqui que eu tenho aqui, porque vocês fizeram. Olha lá, ó, vocês fizeram um cilindro. Não era assim? Fecha, daí ele vai enrolando. Esse é mais difícil fazer, né? E formou o cilindro. Olha lá, qual que é o cilindro então? Já sabem, né? O cilindro é esse aqui, ó. E da pirâmide? Qual que é o da pirâmide? Olha aqui, ó, nós temos uma pirâmide, um prisma, um cilindro e um cubo. Qual desses aqui é da pirâmide? Bom, ele está embaixo, né? Já dá pra ver, claro. Mas vejam aqui, ó, que essa é uma pirâmide de base quadrada, porque olha o quadrado aqui, ó. Percebem o quadrado? Aí você sobe com as pontinhas, com os triângulos e vai formar a pirâmide. Pirâmide, lembrando que é onde todos eles vêm num ponto só. Todas as laterais, ó, vão terminar num vértice, num ponto só. E o prisma não, ó, também tem aqui o triângulo, mas a lateral já não é um triângulo. A lateral é um retângulo, perceberam? Ó, essa aqui é a lateral. Lá do outro lado também temos a outra lateral. Vejam que as pontas aqui é um triângulo, mas as laterais é retângulo. Então vai formar um prisma, eles não se ligam num ponto só. Então, quando você tiver dúvida se é prisma ou pirâmide, lembre-se das pirâmides do Egito, que a pirâmide se liga todos num ponto só. Aqui não é, não se liga, é um prisma, tá? Então tá. Então ali temos as planificações de cada um deles. Agora a professora vai falar do Tangram. O que será que é o Tangram? O Tangram é um quebra-cabeça chinês que você tem lá na tua apostila. Na tua apostila não, desculpe. No livro, lá no finzinho do livro, olha lá, você tem para você recortar. E com esse Tangram, que você já deve ter trabalhado na escola, você vai ter assim, ó, peças como o quadrado, né? O quadrado, deixa eu ver quantos. Eu não vou ter aqui do tamanho certo. Seria esse, 2 triângulos maiores, um pequeno, que eu não vou ter, eu vou ter aqui um pequeno. Então, você vai ter várias formas ali que você vai usar. Então, você vai abrir o seu livro lá no finalzinho, perto de onde a gente tinha os sólidos. Você vai recortar nas linhas certinho para você brincar. Mas antes eu vou contar para você o que é esse Tangram. Ele tem uma lenda. Então vejam lá que a professora vai ler para vocês a lenda. Acho que eu vou contando aqui, vou lendo lá e vou contando. Então vejam lá comigo. A lenda do Tangram. Diz a lenda que um sábio chinês deveria levar para o imperador uma placa de jade. Uma placa de jade era assim, lembrava um quadrado, só que grande, é uma pedra preciosa. Então, ele ia levar para o imperador, que era o chefe maior da China na época. Mas no meio do caminho, o sábio tropeçou e derrubou no chão a placa de jade. Ai, deixou cair a placa e ela se partiu em 7 pedaços geometricamente perfeitos. Nossa, que interessante. Ele deixou cair aquela placa. Nossa, como é que parou assim? A placa, e ela se quebrou em 7 pedacinhos.
geometricamente perfeitos. Eis que o sábio tentou remendar, e a cada tentativa surgiu uma nova figura. Tentou colocar essa parte aqui, surgiu uma nova figura. Aí ele mudou, surgia uma nova figura. E ele foi colocando, e cada vez ia surgindo uma nova figura. Depois de muito tentar, finalmente ele conseguiu novamente formar o quadrado e levou ao imperador. Os 7 pedaços representariam as 7 virtudes chinesas, onde uma delas com certeza seria a paciência, porque ele teve que ter muita paciência para tentar montar aquela peça de jade novamente. O sábio mostrou aos seus amigos as figuras que ele havia conseguido montar, e cada um construiu o seu tangram. E você vai ter o seu tangram todo quebrado, porque você vai recortá-lo nas linhas corretas e você vai formar as suas figuras. Então vejam aqui, nós temos aqui o tangram, olha lá o tangram. Vejam como ele tem 7 peças. Veja aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Ele se formou com um triângulo, 2, 3, 4, 5 triângulos. Perfeito. Ele tinha também um quadrado, mais uma peça que é o losango. Então vejam, são 5 triângulos, são um quadrado e um losango. Percebem o losango aqui, ó? Essa peça aqui embaixo é o losango. Vejam, são 7 peças que se quebraram no caminho quando o sábio tropeçou. E com elas, ele formou muitas figuras. Vejam aqui as figuras que eu trouxe para vocês. O sábio chinês formou essas figuras e muitas outras. O que a primeira figura te lembra? Me lembra uma casa com 2 chaminés. Pode ser. Ou, o que poderia ser? Não sei. O segundo me lembra um cisne. Olha lá, que legal. Vamos ver se tem as 7 peças? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, um quadrado e um losango. 7 peças. Olha lá quantas figuras dá pra gente formar usando o tangram. Uma casa, um coração, um gato, um foguete. Isso aqui parece um... esqueci o nome. É um catavento? Isso. Eita, tinha esquecido. E é isso, criança. Agora eu quero que você vá lá na tua apostila, faça as atividades e depois eu quero que você brinque com o seu tangram que tem lá. Tanto o tangram tem que ser feito um envelope para que você coloque as pecinhas dentro. Não perca essas peças, tá bom? Para que você vá brincando outras vezes. Na próxima aula eu vou querer o tangram. Então, eu quero que você coloque no envelope, brinque bastante, aí guarde no envelope, tá bom? E eu tenho um desafio para a próxima aula. E agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Então, crianças, em geografia nós vamos falar sobre o trabalho no campo, o tipo de trabalho que existe no campo, alguns. Tá bom? Então, vamos lá comigo. Vejam ali no slide. Nós temos a agricultura no campo. A agricultura é a produção de produtos agrícolas, de alimentos no solo. Então, você percebe que os alimentos que você recebe lá na sua casa, muitos foram produzidos no solo, plantados. Então, a agricultura, ela trabalha com isso. Olha, com o cultivo de lavouras, com o cultivo de hortaliças, podem ser frutas, com a pecuária. A pecuária é a criação de animais,
Todos os tipos de animais. Aqui eu trouxe alguns, olhem lá, ó. Trouxe ali a criação de frango, aqui o pintinho, que depois vai ter aqui a criação de frango. Esse frango pode ser usado tanto para carne como para os ovos, né? Para ovos. Agora vejam aqui os porquinhos. Então a criação de porcos, né? Para carne. Aqui nós temos de gado. Estão vendo aqui a vaquinha? Pode ser para carne ou para o leite, para o couro também, que a professora estava esquecendo. Olha, aqui temos vários tipos de animais. Peixes aqui, ó. Os peixes que a gente consome muito. Os caprinos, né? As ovelhas, os cabritos. Então, são todos, alguns para carne, outros para leite, couro. Olha aqui os cavalos, né? Que é para montaria, para várias coisas. Então, desses animais aqui, nós temos todos para carne, alguns para couro, para montaria. Então, esse aqui a gente chama de pecuária. Então, a pecuária é a criação de animais. Extrativismo. O extrativismo também é lá do campo. Então a gente chama de extrativismo a retirada de materiais da natureza. Por exemplo, olha que aqui pode ser animal. Quando você extrai da natureza, você não criou, está lá. Por exemplo, os peixes do mar ou peixe do rio que você não criou. Aqui nós percebemos peixes, mas aqui na pecuária é o peixe de tanque, aquele que a gente cria. Aqui não, no extrativismo é tirado da natureza, certo? Não foi o ser humano que produziu, que criou esse animal, foi a natureza. E aí o ser humano retira. Por exemplo, os peixes do mar é muito comum, mas o peixe do rio também, de água doce e de água salgada. A gente pode fazer o extrativismo, o ser humano faz. Olha aqui, ó. Vegetal. Aqui está sendo retirado a borracha, né, dessa árvore, mas pode ser outras coisas, né, a madeira. Então, é o extrativismo vegetal, tá? Aqui o mineral, que são os minérios, as pedras preciosas, o ouro, o cobre, tudo que o ser humano precisa, retira da natureza. Nesse caso é mineral, vegetal e animal. Então o extrativismo é a retirada de materiais da natureza. O ser humano não fez, não produziu, é a natureza que produziu. Vejam a piscicultura, que é a criação de peixes em tanques, açudes ou represa. Percebam que aqui o ser humano fez tanques, olhem, para criar. Então não foi a natureza que produziu isso aqui, né? Foi o ser humano que está produzindo. Claro, usando, né? Claro que a base vem da natureza, mas aqui ele está produzindo. Então, a piscicultura é a criação de peixes em tanques, açudes ou represas. Represa é um rio que o ser humano, né, represou, não deixa a água sair para fazer a criação ali dos peixes. Ranicultura, criação de rãs. Por que será que o ser humano cria rãs? Para comer. Dá para comer a carne de rãs? Dá, e é muito saborosa, né? Então é uma iguaria, uma carne de rã, uma carne muito saborosa, cara e muito boa. A sericultura. O que é sericultura? É a criação do bicho da seda, para a produção da seda. Olha que legal. Não é para consumir isso aqui, crianças. Não pense que é para comer. É para a criação do bicho da seda para produzir seda. Interessante, não é? Minhocultura. É para comer? Não. A minhocultura não é para comer. A minhocultura é a criação de minhocas para a fertilização de solos. E é isso, crianças. Agora vocês têm atividades lá no livro para fazer de geografia
E até a próxima aula. Tchau!